Nós estamos nessa série, iniciamos na semana passada, na semana de Páscoa, e a série é intitulada Vida Eterna ao que Crê. E eu tenho falado aos irmãos que este é um tema, talvez o tema mais importante, o tema geral do Evangelho de Jesus segundo João. Nós podemos então colocar a vida eterna ao que crê como o tema geral deste livro. É muito interessante isso, porque em várias passagens nós temos essa ênfase. Na semana passada eu trouxe duas passagens, inclusive o versículo tema da nossa série, que é o versículo que nós vamos meditar na semana que vem, que está aqui no capítulo 20, onde é dito que tudo que foi registrado no Evangelho de João foi registrado para que nós possamos crer, e crendo tenhamos vida em seu nome. Então o próprio João, o seu autor, nos revelou o propósito e o tema principal do livro. Foi registrado as coisas que foram registradas para que nós viéssemos a crer e crendo tivéssemos então vida e vida eterna no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pesquisar vida ou vida eterna numa chave bíblica aqui no Evangelho de João, você vai ver o tanto que se repete. Talvez esse seja o evangelho mais evangelístico de todos. Eu me lembro que na adolescência eu fazia visitações a hospitais e muitas vezes eu não sabia o que falar às pessoas. Então eu li o Evangelho de João e grifei, risquei na minha Bíblia, na Bíblia que eu tinha naquela época, os versículos que falavam sobre a vida eterna. Isso foi muito bom, porque eu poderia fazer visita o ano todo, e ainda assim teria um versículo novo para trazer, porque o Evangelho de João é extraordinariamente evangelístico e confortador. Eu quero trazer aqui 3 versículos para nós, para vocês verem que este é o tema. Em João 5:24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Inclusive aqui ele está explicando o que é a vida eterna. É não entrar em juízo, mas passar da morte para a vida. Em João 6:40 é dito o seguinte: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier, ou todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse texto tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, porque fala sobre ressurreição, e é a vontade do Pai que todo homem que vir a Cristo e nele crê, tenha vida eterna, e não apenas isso, mas será ressuscitado. Por isso Jesus, em outro texto maravilhoso, um texto que eu cito muito aos irmãos, principalmente nessa nossa época, que o luto está em todo lugar, em todas as notícias. Não sei com vocês, mas às vezes quando nós entramos nessas mídias sociais, no Facebook principalmente, tem dias que parece que só há mensagem de luto ali. É luto para cá, é luto para lá, é luto no story, é luto no feed. Em todo canto, luto. E diante de tanto luto, qual que é o consolo? Eis aqui, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, para crermos nisso daqui, o texto que nós vamos meditar hoje, ele é muito relevante. Porque o texto fala sobre o túmulo vazio. E para entendermos que Jesus não está fazendo promessas vazias, nós precisamos compreender que o túmulo está vazio. Se o túmulo não estiver vazio, as promessas são vazias. Entendam isso. Vamos abrir então João capítulo 20, texto grande hoje. Nós vamos até o versículo 23, pela graça de Deus. Então João capítulo 20, versículos 1 a 23. Eu trouxe aqui nos slides também, para que os irmãos venham acompanhar, mas deixem as suas Bíblias abertas para que vocês possam conferir, ver se é isso mesmo que eu estou falando, ver se é esse o texto mesmo, se a Bíblia diz isso mesmo. Ponham em xeque, vejam na Bíblia o que a palavra do Senhor diz. Vamos lá, o texto diz assim: no primeiro dia da semana, isto é, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu
e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, isto é, João. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos. Não sabemos? Então Maria Madalena não estava sozinha, estava com outras mulheres. E não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, isto é, João, correu mais depressa, era mais jovem, corre mais, do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou no túmulo. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, isto é, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram aos discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, Maria Madalena, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu, não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre, ou mestre meu mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, não me segure, não me impeças, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Deus, e vosso Pai, e para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aleluia, que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Como nós precisamos entender e compreender e ter fé, ó Pai, no túmulo vazio, na certeza da ressurreição. Nos ajude nesta noite para a tua honra e glória. Edifique o teu povo e a tua igreja e aplique essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui, enquanto nós vamos relembrando essa narrativa que eu acabei de ler. E a primeira coisa é que era necessário que Jesus viesse a ressuscitar. Era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário ressuscitar dentre os mortos. Um versículo, um texto que aparece na própria passagem que nós lemos, aonde depois que João creu, ele entendeu
que, segundo as Escrituras, era necessário. O que nós temos aqui? No texto que nós acabamos de ler, nós temos então a narrativa da ressurreição de Cristo. E essa narrativa inicia, como os outros evangelistas, com as mulheres indo ao túmulo. Apesar de que João destaca aqui apenas Maria Madalena. Ele diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Contudo, Maria Madalena não estava só. João menciona apenas Maria Madalena, Mateus menciona duas Marias, Maria Madalena e outra Maria. Marcos menciona Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. E Lucas não fixa o número das mulheres. Dizem que as mulheres foram ao sepulcro. Então, na verdade, aqui é um relato resumido para as pessoas que já sabiam que ali estavam as mulheres. Mas ele gostaria de destacar Maria Madalena pelo simples fato e motivo que ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. E depois nós vamos também tirar uma aplicação disso. Então Maria Madalena vai ao sepulcro junto com outras mulheres. É isso que nós vemos no versículo 2. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e o outro discípulo, que é João, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Se você observar, aqui ela coloca no plural, na terceira pessoa do plural. Não sabemos quem. Se é só ela, então não sei. Claro, então tinha outras mulheres juntamente com Maria Madalena. E nessa cena, então, nós temos aqui Pedro e João indo até o túmulo. Eles saem para ir até o túmulo. João, de uma maneira afoita, sai correndo. Imagina aí João, o mais jovem dos apóstolos, e também aquele que viveu mais. Ele viveu até 96 depois de Cristo, pelo menos, porque escreveu o livro de Apocalipse. E foi o único que não morreu por morte matada, ou seja, por martírio. Ele morreu por causa natural, porque o Senhor preservou João até quase o final do primeiro século. Então João sai correndo na frente, mas sai correndo e não entra no túmulo. Então Pedro, que tenta acompanhá-lo, chega também ali no túmulo e já entra direto no túmulo. E entrando no túmulo, ele percebe que os lençóis estão em um canto e o pano que Jesus colocou, que usava Jesus na cabeça, estava em outro canto. Aquele pano que, se alguém tivesse roubado o corpo, muito provavelmente teria levado. Mas o pano estava em outro canto. Então Pedro ficou sem entender. E João entrou. E quando ele entra, ele creu, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aí o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu esse distanciamento de lençóis, e creu. É muito interessante isso daqui, porque era uma coisa simples. É uma coisa que parte até de uma dedução. Ele viu os lençóis, ele viu o pano por outro lado, ele viu o túmulo vazio e creu. E João coloca uma nota de rodapé falando dele mesmo, pois ainda não tinha compreendido a Escritura. João não compreendia as Escrituras até então, nem os outros discípulos, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então voltaram os discípulos outra vez para casa. Então João entendeu pela fé a necessidade da ressurreição de Jesus. A pergunta que nós fazemos é: por que é necessário? Paulo, ele nos diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 é uma defesa de Paulo quanto à ressurreição. É um dos textos mais conhecidos sobre ressurreição, aonde Paulo ele traz vários argumentos a favor da ressurreição. E no início desse texto, ele começa a trazer o argumento das testemunhas. A evidência que Jesus ressuscitou é o fato de que ele foi visto por diversas testemunhas. Não apenas Maria Madalena, mas Pedro, os apóstolos, 500, 5.000. E essas testemunhas viviam entre os cristãos daquela época. Eram testemunhas oculares, pessoas que alguém que estava adentrando a fé cristã poderia questionar e perguntar. E Paulo diz o seguinte:
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então apareceu a Cefas e depois aos 12. João não narra essa aparição a Cefas, a Pedro. João narra a aparição a Maria Madalena e depois já aos 12. Mas, pela ordem de Paulo, sabemos que antes de aparecer aos 12 e depois que apareceu a Maria Madalena, Jesus apareceu a Cefas, a Pedro. Agora, uma coisa interessante aqui que Paulo destaca é que é segundo as Escrituras. Eu já deixei claro isso na semana passada, ao mostrar que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi segundo as Escrituras, portanto, vontade do Senhor. E da mesma forma a sua ressurreição, porque segundo Pedro, foi conforme os planos de Deus, a presciência de Deus, a morte não pôde o reter. Ele ressuscitou, porque a morte não poderia vencer o nosso Senhor. Então o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, e era necessário que assim acontecesse. Paulo continua em 1 Coríntios, capítulo 15, e lá nos versículos 14 a 19, que são versículos que agora ele vai apelar para o argumento da fé, ele diz o seguinte, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E aí ele, já pulando para o versículo 19, ele conclui esse argumento dizendo, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Não apenas há várias evidências da ressurreição, pelo cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, pelas testemunhas oculares, como também, se Cristo não ressuscitou, não faz sentido o que nós estamos fazendo. Meus irmãos, não faz sentido estarmos aqui reunidos, não faz sentido sairmos das nossas casas em tempo de pandemia e estarmos em um local que aparentemente pode ser perigoso para a transmissão da Covid, aparentemente, porque aqui nós estamos respeitando muito bem o distanciamento, mas aparentemente pode ser perigoso. Por quê? Porque nada nos garante que ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, como Ele pode cumprir aquelas promessas que nós vimos anteriormente? Que Ele nos ressuscitará no último dia, que Ele é a ressurreição e a vida, se Ele está morto. Agora, observe que para João, a maior evidência de que Cristo ressuscitou e por isso que ele creu, é o simples fato do túmulo estar vazio. E isso é fantástico, porque até hoje o túmulo está vazio. Vários estudiosos, antropólogos, pessoas que tentam estudar a história e o tempo e a época de Jesus, arqueólogos, tentam descobrir aonde Jesus está enterrado, o túmulo de Jesus, o corpo de Jesus. E até hoje nada, porque Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Não adianta, não vão encontrar, porque o túmulo está vazio. E o simples fato do túmulo estar vazio deve nos levar a crer, assim como João creu. Aleluia. Então, era necessário que Ele ressuscitasse. Agora, o texto então continua e nós aprendemos que também Ele não pôde ser detido, pois voltaria ao seu Pai, o nosso Pai. Ele não pôde ser detido, pois voltaria ao seu Pai, o nosso Pai. Aqui na sequência, então, nós temos a sua primeira aparição. E todos os evangelistas narram a aparição a Maria Madalena. É muito interessante isso, porque também esta é uma evidência e um argumento da ressurreição. Porque naquela época o testemunho de uma mulher era desprezado. E Jesus aparece primeiramente a uma mulher. E a uma mulher que antes estava possuída por 7 demônios. E Jesus Cristo havia expulsado esses demônios dela. Isso é registrado em Marcos.
E então ele aparece primeiro a essa mulher para mostrar a sua graça, a transformação do evangelho, a revelação maravilhosa, a grandiosidade do evangelho e da ressurreição e do seu amor. E ele se mostra a essa mulher, e essa mulher é a primeira testemunha. E para ficar claro que os evangelistas não mudaram um relato a fim de mostrar ou trazer credibilidade, todos os evangelistas narram que Maria Madalena foi a primeira a ver. Por quê? Porque eles não estavam nem aí para a questão da credibilidade. Eles simplesmente queriam narrar aquilo que realmente, verdadeiramente aconteceu. Era um fato inegável. Então Jesus aparece a Maria Madalena. Mas antes disso, Maria ficou no túmulo e chorava. Um choro inconsolável. E chorava. E então, de repente, ela viu 2 anjos dentro do túmulo, sentado ali onde Jesus estava, onde o corpo de Jesus estava. E Maria chorava e perguntou àqueles anjos, depois que eles perguntaram: por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela estava chorando. É interessante porque o choro dela não era unicamente porque Jesus havia morrido. Esse choro ela já tinha tido 3 dias antes, na sexta-feira. Mas ela chorava agora porque o corpo foi furtado, segundo a perspectiva dela, segundo o que ela estava, pelo seu raciocínio lógico, dedutivo, estava entendendo que havia acontecido. Então ela pranteava. E de repente Jesus se colocou em pé, atrás dela, fora do túmulo. Mas ela não reconheceu, o seu pranto era tão grande, a sua tristeza era tão grande, porque o corpo não estava ali. Ela estava apegada tão grandemente àquele corpo sem vida, que ela nem reconheceu o Cristo ressurreto atrás dela. Então Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me, onde o puseste, e eu o levarei. Imagina Jesus, né, falando: fui eu mesmo que tirei, e estou aqui fora. Ressuscitei. Jesus lhe disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni é mestre, como diz, que quer dizer mestre, mas existe essa expressão última que quer dizer meu mestre. É um título, é um chamado muito pessoal. Ela está dizendo meu mestre, meu senhor, Raboni. Mas, mesmo vendo Jesus ali ressurreto, Maria ainda comete um erro. Maria tenta deter Jesus. E Jesus então recomenda: não me detenhas, não me segure, porque não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, e para o meu Deus, o vosso Deus. Eu fiquei essa tarde pensando nesse não me detenhas. O que significa isso? E o que vem a ser esse não me detenhas? Por que Jesus fala isso? Como se Maria tivesse poder de segurar aquele que é a vida, aquele que é fogo consumidor. Mas compreendi, segundo as Escrituras Sagradas, que Jesus, até nesse ato de dizer não me detenhas, está demonstrando graça a Maria. Ele está dizendo: Maria, você não pode me ter, você não pode me reter para você mesmo. Vai, testemunha aos outros. E mais, Maria, eu preciso retornar ao meu Pai. Eu ainda não subi, mas vou subir ao meu Pai, que é vosso Pai. Primeiro o meu, porque eu sou filho unigênito, e depois de vocês, porque vocês são adotados à família pela fé. Então eu subo ao meu Pai, vosso Pai, eu subo ao meu Deus, o vosso Deus. Mas Maria, não me detenhas. Não me impeça, porque é necessário que eu suba, como João diz no capítulo 16, 7, Jesus falando. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Era necessário que Jesus fosse.
Ele não poderia ser detido aqui, a morte não poderia o reter, porque era necessário que ele fosse aos céus, que ele se ascendesse. Agora, o que é maravilhoso, porque essa expressão detenhas ou não me detenhas só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Essa expressão grega só aparece em João 20:17. Então nós não temos um comparativo no Novo Testamento, mas uma expressão correlata no Antigo Testamento, no hebraico, aparece muito nos Salmos, como lá no Salmo 40, versículo 17, que é dito o seguinte: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E vai aparecer mais uma vez em outro salmo: não te detenhas, ó meu Deus. É uma expressão que aponta para o agir gracioso, para o auxílio bem presente, para a graça e a misericórdia do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo então usa essa expressão aqui, ele aponta para isso, ele aponta para a sua graça, para a grandeza da sua graça. Ele está dizendo: não me detenhas, porque convém que eu suba, que eu reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos meus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Jesus tinha que ir para derramar da sua graça, do seu Santo Espírito a todos nós, para que essa graça fosse estendida a todos, para que de fato ele pudesse socorrer o pobre e o necessitado, ser o amparo e o libertador. Ele não poderia ser detido, nem por Maria, nem pela morte, nem pelo inimigo, nem por ninguém. Não te detenhas, ó meu Deus. E Jesus então subiu, e porque ele subiu, é que nós temos hoje a sua graça derramada sobre nós. Não se engane disso, meu irmão. Aqui está explícito a verdade da ascensão de Jesus. A ascensão é o nome que nós damos, um nome teológico, para aquela ocasião que Jesus subiu aos céus. Mas ele não meramente subiu e está lá nos céus, mas ele está no trono, reinando. Jesus reina, o nosso Senhor Jesus está reinando, e simplesmente pelo fato de ele estar reinando, que o evangelho pode ser pregado a todas as nações, e que muitos de todos os povos foram comprados pelo seu sangue. Ele reina, por isso ele diz: não me detenhas, porque eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. E olha só que interessante, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Maria Madalena foi a primeira testemunha de Jesus, da ressurreição de Jesus. Isso é graça, é a grandeza da graça sendo demonstrada em todos os detalhes desse texto, porque ela era a mulher da qual o Senhor expulsara 7 demônios, e agora está anunciando, testemunhando. Todos que são encontrados pela graça do Senhor, todos que têm um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo ressurreto, se transformam em testemunhas de Cristo. Se você não é testemunha de Cristo, pense: será que você já teve um encontro com Cristo ressurreto? Ou está achando que ele está morto? Ou ele está morto para a sua vida? Pense nisso. Em terceiro lugar, então, nós temos aqui a missão. Nós já estamos falando da missão, o testemunho, mas agora a missão e o Espírito Santo outorgados aos que creem. Tanto a missão quanto o Espírito é concedido ou são concedidos aos que creem. Olha só, o texto continua: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, tudo está acontecendo no domingo. É por isso que o cristão valoriza o domingo. É por isso que nós nos reunimos no domingo. É por isso que a ceia do Senhor é no domingo. Porque o domingo é o dia que o Senhor ressuscitou. Então, no primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco.
E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Observe os contrastes desse texto, é muito legal. Os discípulos, eles estavam trancados, com medo dos judeus, em isolamento, em quarentena, com medo, atemorizados. E aí o que Jesus faz? Se põe no meio deles. E se pondo no meio deles, ele diz: paz seja convosco. É uma saudação muito comum naquela época. Paz seja convosco. Então Jesus chega diante deles e diz: paz seja convosco. E mais uma vez no versículo 21, paz seja convosco. E quando os discípulos olham para Jesus, reconhecem que é Jesus, eles se alegram. Cristo ressuscitado transforma aquela situação de medo, de terror, em alegria, em paz. Paz aqui, claro, meus irmãos, não é que tudo está bem, não é que o mundo não tenha conflitos, não é que não exista a morte, a guerra, a violência, a doença, não. Paz aqui é o simples fato do Senhor estar com eles, do Senhor estar ressuscitado, da certeza de que todas as promessas que Jesus fez a eles eram verdadeiras, porque Jesus ressuscitou, e Ele está ali, e é o Senhor deles, da confiança de que o Senhor Jesus cuidará deles em todo tempo, em qualquer momento, que os judeus não são nada comparados ao Senhor e ao seu poder. Então eles se alegraram, a dor do luto é vencida com a certeza da ressurreição. Antes eles estavam tristes e atemorizados pela morte, agora eles estão felizes, alegres. Em outros textos nós vemos que Jesus até comeu com eles, participou da ceia, partiu o pão com os discípulos no caminho de Emaús, partiu o pão com os discípulos aqui, comeu peixe com eles, nós vamos ver no capítulo 21, depois da ressurreição, a alegria de uma refeição, de participar da mesa do povo do Senhor. O medo é lançado fora pela certeza da ressurreição. Talvez a gente precise pregar mais a ressurreição. É nítido que a nossa cultura latino-americana valoriza muito a morte. A gente gosta muito da morte. A gente fala muito da morte de Jesus, do sofrimento, da paixão. Alguns países latino-americanos nem se fala de ressurreição, pela influência de um catolicismo romano arcaico, que só fala da morte, de um Cristo que ainda está pregado na cruz, e não de uma cruz vazia, e não de um túmulo vazio. Olha, meus irmãos, precisamos lembrar que Jesus ressuscitou. Nós precisamos pregar que Jesus ressuscitou. E isso deve trazer alegria, porque a certeza que nós iremos ressuscitar, essa é a nossa vitória. Não podemos superestimar a morte e esquecer que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Entenda isso. É muito comum a gente, enquanto almoça, assistir os plantões de polícia. É morte o tempo todo. Se você liga um jornal, é morte o tempo todo. É assassinato para cá e você está lá almoçando, comendo sua comida, sua carne, vendo fulano matou tantos, ciclano matou 10, não sei o que, matou e roubou e tal. Você está comendo. E os caras ainda fazendo piada com a morte. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Chega de ser um anunciador da morte apenas. Comece a anunciar a vitória e a certeza da vitória. E faça com que isso te traga paz e alegria, em nome de Jesus. Então, os discípulos são comissionados nesse ato. E aqui, claro, é um resumo de João, da grande comissão. Comissão que Jesus vai refazer a cada encontro. Até no último encontro, depois de 40 dias de ensino, Jesus novamente vai trazer essa comissão. Então, se você ler os evangelhos, você vai ver que essa grande comissão não foi feita apenas uma vez aos discípulos.
Jesus repetiu algumas vezes, justamente para dar ênfase ao nosso papel. E aqui nós estamos então no primeiro momento que Jesus apareceu aos discípulos, e nesse primeiro momento, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essas palavras Jesus já havia dito em João 17, quando estava orando para os discípulos, dizendo que ele estava enviando os discípulos ao mundo, e para que o Pai então os protegesse e os santificasse. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A mesma missão de Jesus é a nossa missão. Por isso, a nossa missão não é a missão da igreja, mas é a missão de Cristo. É a missio Dei, a missão de Deus. Nós precisamos entender que a nossa missão é cumprir aquilo que Cristo nos designou. É a continuação. Agora, Cristo, que é o cabeça, usa o seu corpo, que é a igreja, para continuar fazendo a sua missão. Esse entendimento é importante para nós. Então Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas calma, e ele soprou: recebei o Espírito Santo. Aqueles que creram, que se alegraram na ressurreição, receberam o Espírito Santo de Deus, que é aquele que daria poder para testemunhar. E o versículo 23, um versículo um pouco difícil de compreender e que é altamente mal compreendido, é dito o seguinte: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. Logicamente, aqui não está dando autorização para um grupo seleto da igreja, chamado clero, que na igreja reformada não existe, mas existe em todos os sistemas episcopais. Então, um grupo seleto de igreja chamado clero, de perdoar, de autorizar quem é salvo e quem não é, como se a salvação pertencesse a pessoas e não ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Isso é uma verdade que nos é pregada desde o Antigo Testamento, em Jonas capítulo 3, versículo 1. E nós precisamos entender que Cristo é o Senhor da igreja e a igreja então é o seu corpo. Mas essa verdade que nos é dita aqui é para entendermos a autoridade da igreja de fazer discípulos. É isso que nós temos na grande comissão. Quando lá em Mateus 28 nos é dito: vão a todo mundo e preguem o evangelho, ou façam discípulos de todas as nações. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a Jesus, nos céus e na terra. Então, na autoridade de Jesus, uma autoridade que é comunicada à igreja, nós vamos a todo mundo e pregamos o evangelho. O que está sendo dito aqui é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que a nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Nós estamos pregando ao mundo: reconciliem-se com Deus, porque Deus está reconciliando o mundo por meio do perdão. Paulo deixa claro que é por meio do perdão que Deus está fazendo a sua obra. É resolvendo o problema do pecado que Deus está restaurando o mundo. E a nós foi dada essa palavra. Então, o que nós temos aqui no versículo 28 nada mais é do que a autoridade da igreja como testemunha. O poder da igreja como testemunha fiel da palavra do Senhor. E meus irmãos, toda vez que a igreja testemunha fielmente a palavra de Deus, vidas são salvas e também vidas são condenadas. Os que aceitam a palavra são salvos. E basta nós pregarmos, porque nós estamos nesse tempo. No tempo que o evangelho chega a todo mundo. No tempo que Satanás não pode enganar e nem acusar, como eu finalizei dizendo na semana passada. No tempo que as pessoas são chamadas pelo evangelho. Então basta pregarmos. Aonde quer que estivermos, se pregarmos fielmente a palavra de Deus, pessoas vão se converter. Pode ser o lugar mais isolado do mundo. Aonde a igreja prega o evangelho, igrejas nascem. Estamos vivendo ainda a época que o evangelho se propaga, que missões são feitas. Essa é uma verdade inegável. Aonde quer que se pregue o evangelho, pode ser em países perseguidos, como os países muçulmanos, vidas são convertidas e igrejas nascem. Agora, claro, nesses mesmos lugares, pessoas também rejeitam o evangelho e por isso são condenadas. Como Paulo diz que nós somos cheiro de vida para os que aceitam o evangelho, mas cheiro de morte para aqueles que rejeitam o evangelho.
Os dois propósitos do Evangelho: perdoar e condenar. É isso que nós temos aqui. Então, aqui nós temos a autoridade e o poder da igreja como testemunha fiel. E isso vem por meio do Espírito Santo. Lucas, no seu registro da ascensão de Cristo, diz: mas recebereis poder, autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que isso? Para ser e sereis minhas testemunhas. Testemunha no Novo Testamento é martos ou mártires. Vocês vão morrer por aquilo que vocês creem. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas sejam fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não temam a morte, não amem a própria vida. Continuem testemunhando e vocês reinarão comigo. Aleluia. Para nós pensarmos um pouco, uma citação de um teólogo chamado Leloup. Ele diz: eis aí um dos segredos da paz que o mundo do ego, não pode dar. Após a ressurreição, Jesus transmite seu sopro aos discípulos: recebei o Espírito, ou seja, recebei o pneuma, o meu poder, a minha energia. Esse poder, essa energia são poderes de libertação. Jesus não envia os discípulos para julgar ou condenar, mas para perdoar. Deseja que o homem seja para o homem um instrumento de perdão de Deus. Os cristãos talvez não tenham nada mais a fazer no mundo do que manifestar a misericórdia de Deus e assim libertar os homens de seus mais antigos e loucos sentimentos de culpa. Nós precisamos manifestar a misericórdia de Deus e assim nós vamos libertar. Somos instrumentos do Senhor para isso. É o Espírito, claro, que liberta, mas como instrumentos do Senhor, libertaremos homens dos seus antigos e loucos sentimentos de culpa. Claro que o autor aqui não está dizendo que o Espírito Santo é uma mera energia. Não entendam essa citação errada. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é o Deus que habita em nós, está conosco e nos dirige e se entristece quando pecamos e nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz para fazer a vontade para a glória de Deus Pai e para a glória do Filho. Aleluia. Algumas implicações. Vamos concluir com essas implicações. Primeiramente, o túmulo vazio é uma crença essencial do cristianismo. Não existe fé cristã sem essa crença. Compreenda isso. Creia que Jesus ressuscitou. Não duvide disso. Nós vivemos na época do ceticismo, do cientificismo, da idolatria às evidências. E o mundo nos questiona essas coisas. Há muitos teólogos que, na verdade, nem deveriam ser teólogos, que rejeitam os milagres, as coisas que eles dizem ser sobrenaturais das Escrituras Sagradas. Dizem que Jesus foi apenas um homem histórico que nunca ressuscitou, que nunca fez milagre nenhum. Se tirar isso do cristianismo, acabou o cristianismo. Não faz sentido vivermos para Deus se Ele não ressuscitou. Cristo ressuscitou. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia também e entenda que não podemos reter Cristo para nós. Precisamos comunicá-lo aos outros e desfrutar de sua graça. Comunicá-lo. Jesus disse para Maria Madalena: não me retenhas, não me detenhas. Eu vou para o meu Pai e você vai anunciar para os outros discípulos. Comunique a minha ressurreição. Testemunhe. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós nos vemos tentando reter Cristo, reter a graça, reter o pão e o vinho, não querendo passar adiante, não entendendo que esta é a mensagem, que este é o propósito de estarmos aqui. Comunicá-lo, sermos testemunhas da ressurreição, testemunhas do Cristo ressurreto. Como que está a sua vida nisso? Você tem testemunhado?
Ou você está retendo? Foi salvo, eu quero só para mim, quero viver só para mim, que os outros... Jesus nunca nos ensinou isso. Jesus disse: ame o próximo como eu os amei. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como você tem demonstrado a ressurreição ao seu irmão que não conhece a Cristo, ao seu vizinho, seu tio, sua tia, seu colega de trabalho? Precisamos vencer o medo através da crença na ressurreição, e isso nos dará alegria e paz. Meus irmãos, nós não podemos viver com medo. Se você está apavorado, amedrontado, atemorizado, busque ajuda em nome de Jesus. Se é uma questão psicológica, busque um psicólogo. Mas entenda também a necessidade de confrontar a idolatria do seu coração, de ser confrontado com a certeza da ressurreição. Porque se você não compreender que Cristo ressuscitou e fazer com que isso adentre o seu coração de tal forma que você tenha paz e alegria, esperança e certeza da vida eterna, você vai viver esse mundo como um infeliz. É o que Paulo disse: Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Feliz de todos os homens. Então creia na ressurreição. Ele está vivo, Ele está aqui. Em último lugar, o Espírito foi nos dado para que sejamos testemunha do Cristo ressurreto. Eu já comentei isso, mas mais uma vez enfatizo: vivamos no poder e na autoridade dele. A Bíblia deixa claro a nós que nós reinamos com Cristo. A igreja reina com Cristo. Não é reinará, já reina. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Meus irmãos, nós precisamos viver no poder de Cristo. Nós precisamos viver na autoridade de Cristo e na ousadia de Cristo. Nós nos escondemos. Nós temos medo. Nós esquecemos o que é ser igreja. Esquecemos. Nós vivemos uma época da guerra das narrativas. Cada um diz uma coisa diferente. Até os evangélicos, cada um briga com o outro. É uma polêmica atrás de polêmica. É uma polêmica atrás de outra. Tá difícil. Perdemos o foco. Somos testemunhas do Cristo ressurreto. Devemos viver no poder e na autoridade dele. Devemos nos compadecer dos que sofrem. Devemos demonstrar o amor de Deus ao mundo. Devemos pregar o evangelho do perdão e da salvação. Então, se a sua boca for abrir, se os seus dedos forem digitar palavras que não seja Cristo ressuscitou e Ele perdoa todo aquele que crê nele, se detenha. Vamos usar o mesmo termo. Se detenha, meu irmão. Não seja usado pelo inimigo. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Lembra da autoridade? O que vocês perdoarem será perdoado, mas o que vocês reterem será retido. Quantas pessoas estão indo de passos largos para o inferno porque nós estamos retendo? Não estou questionando aqui que Deus é soberano. Deus é soberano. Todos os seus serão salvos. Creio plenamente nisso, meus irmãos. Não tenho dúvida disso. Mas isso não isenta a nossa omissão. Isso não é desculpa para você ser covarde. Não é. Vivamos no poder e na autoridade dele. Ele ressuscitou. O que é maravilhoso é que se ele ressuscitou, ele reina. Então o meu rei não é um homem, não é o governante do Brasil, não
não é o governante de qualquer instância, de qualquer governo do mundo. O meu rei é aquele que está nos céus. E a ele eu presto honra, obediência e glória. Somente a ele, Márcio. A ninguém mais. Só ele. Curva sua cabeça e ore. Medite nessas palavras. Ansioso espero